A paz do Senhor Jesus, a todos meus queridos, amados irmãos e irmãs. É com imensa alegria que estou nesta noite para levar mais uma palavra direto do coração de Deus para nossos corações, que se encontra em Mateus capítulo 8, verso 5, que fala do cinturão de Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um cinturão, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sobre autoridade. Tenho soldado às minhas ordens. Digo a esse vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E o meu criado faz isso, ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse: o seu seguiu. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é maravilhoso ouvir uma passagem tão linda como esta. A fé desse homem do cinturão. Ele foi até Jesus porque o seu criado estava enfermo, estava acamado, provavelmente estava acamado, estava enfermo. Então ele foi até Jesus para pedir a Jesus que Jesus curasse o seu criado. Mas ele era um homem de autoridade. Ele era um homem que era do Império Romano. E Jesus era judeu. Então, naquela época, os judeus não se misturavam com os romanos, porque os judeus tinham que ficar debaixo das ordens dos romanos. Mas esse homem, ele até, posso dizer que ele desrespeitou essa ordem, porque ele foi até Jesus. Ele se humilhou a Jesus. Ele encontrou em Jesus o que ele precisava naquele momento. Então, o centurião é um exemplo de fé para nós, porque nós podemos aprender com ele como romper as nossas dúvidas. Porque muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes nós pensamos assim: será que Deus vai ajudar? Será que Deus vai fazer esse milagre? E nós temos dúvida, porque nós tortamente não acreditamos. Porque se nós acreditar, nós ia dizer: não, Jesus vai fazer sim, Jesus vai curar sim. Mas muitas vezes, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, uma doença incurável, alguma coisa assim, nós achamos que nós não vamos conseguir, que Deus não vai fazer. Mas aí que nós temos que romper a dúvida. Nós não podemos duvidar, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele tem poder para curar qualquer um, não importa a situação que esteja. Ele tem poder para curar, porque ele é Deus. Como podemos ver aqui em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então podemos entender que nós precisamos ouvir a palavra de Deus para crer. E aquele homem, ele só ouviu falar. Ele simplesmente só ouviu falar, porque ele nunca foi numa congregação onde Jesus estava ensinando, e menos acompanhar Jesus, porque ele não acompanhava. Mas com aquele problema que ele estava enfrentando, como ele já sabia que Jesus curava, então ele foi até Jesus para que Jesus curasse o seu criado. E assim é nós devemos crer sem duvidar que Jesus pode sim curar, só basta nós pôr a nossa fé em ação. Jeremias 29, 11, ele também diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperamos. Então pensa, olha que coisa linda que Deus tem para nós. Ele diz para nós que
que ele tem coisas muito lindas, mais que os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque nós pensamos de um jeito e Deus pensa de outro. Deus tem coisas melhores para nós do que nós imaginamos. Então nós devemos sim confiar em Deus, nós devemos sim acreditar em Deus, que Deus tem todo esse poder para fazer milagres, sim, porque Ele é o dono da milagre. É Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que dá vida, é Ele que tira, é Ele que faz tudo. Então nós temos que crer totalmente em Deus, confiar nele e acreditar que tudo sim é possível quando nós cremos no agir de Deus. A fé rompe o preconceito. Então nós podemos entender que aquele homem, ele era de autoridade. Ele tinha autoridade, então ele rompeu o preconceito da autoridade dele, porque ele não podia se misturar com os judeus. Então ele rompeu isso ali, ele rompeu o preconceito. Ele não foi atrás porque Jesus era judeu e ele era do romano. E ele era autoridade, Jesus era simplesmente um professor que ensinava a quem quisesse ser ensinado. Então, podemos ver aqui que ele se humilhou a Jesus. Ele não importou o que as pessoas pudessem falar dele, mas ele foi até Jesus e pediu a Jesus que viesse, que curasse o seu criado. Podemos ver aqui também em Lucas 7, 4 e 5. Chegando ele junto de Jesus, rogava-lhe muito, dizendo: diga de que lhe concede, e isso porque amo a nação. Ele mesmo não edificou a sinagoga. Então, ele também fez um gesto lindo para os judeus, porque ele edificou, ele construiu, ele edificou, ele ajudou os judeus na sinagoga. Então agora seria o momento de Jesus dar o milagre que ele já tinha semeado, porque tem a lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Então era o momento dele colher o que ele tinha semeado. E nós também, o que nós semeamos, nós também colhemos. Então, se nós semear, nós devemos sempre semear milagre também na vida das outras pessoas. Nós temos que interceder para as outras pessoas e temos que fazer esse milagre, dizer que Deus é bom e que Deus tem milagres lindos para dar. O terceiro, a fé que rompe o orgulho. Ali também ele tinha soldado. E o soldado que ele tinha era em torno de 100 soldados, porque era em torno disso que o soldado era em torno de 100 soldados. Então imagina, ele tinha 100 soldados que ele ordenava, que ele mandava. Mas mesmo assim ele não mandou o soldado dele ir. Ele chegou até próximo os anciões de Jesus e pediu para os anciões chegar até Jesus, que ele queria falar com Jesus. Mas aí foi, ele conversou, ele chegou até Jesus e ele pediu para Jesus ajudar e curar esse empregado dele, o servo que ele tinha. Então nós podemos entender que se nós estamos passando por alguma dificuldade, se nós estamos passando por algum problema, devemos sempre lembrar que Jesus está sempre no nosso lado, Ele está sempre conosco, que nós possamos encontrar Ele no momento que nós precisar, na hora que nós precisar. Ele está sempre pronto para nós ouvir, pronto para nós ajudar. Só basta nós fazer que nem fez esse centurião, ir até Jesus e pedir, porque ele disse que podia só uma palavra que o seu criado seria sarado. Então, olha a fé desse centurião. Ele disse que só uma palavra bastava para seu criado ficar curado. Em Marcos 11, 28, ele lhe disseram: como a autoridade fizesse tu estas coisas, que tem de tal autoridade por fazer essas coisas? Então, ele era da autoridade.
E Jesus também tinha autoridade dele de curar, porque Jesus tinha esse poder de curar as pessoas, Jesus tinha esse poder de ensinar as pessoas, porque Jesus, ele veio na terra para ensinar, ele veio na terra para mostrar a nós que nós podemos também fazer o que ele fez nessa terra, que ele curou as pessoas, que ele ajudou as pessoas, porque nós também podemos interceder para as pessoas, nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos fazer tudo que a pessoa precisa, nós podemos fazer ajudando, porque nós podemos ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, nós podemos ser um canal de bênção na vida delas, porque é isso que Deus quer que nós fizemos, sejamos um canal de bênção na vida dessas pessoas, o que elas precisaram. O quarto, a fé que rompeu o sobrenatural. Então imagina, a fé dele rompeu o sobrenatural, porque a fé dele foi tanto que Deus mesmo se maravilhou com ele, porque Deus disse que nem Israel teve um homem com tanta fé como ele não era nem religioso. Ele ele deveria orar alguma vez por outra, jejuar, não sei se jejuava, porque ele não era religioso, não era judeu, não era nada, e ele não frequentava igreja nenhuma na época. Então podemos ver também em Mateus 8,13, então disse Jesus ao centurião, vai com cresta, te desejo feito aquela mesma hora, seu criado sarou. Então, Deus se agradou e Deus disse que com aquela fé que ele tinha, que ele podia voltar para casa, que seu criado estava curado. Então, agora podemos entender através dessa passagem que Deus, ele sabe o tamanho da nossa fé. E depende do tamanho da nossa fé, é o que nós alcançamos ao nosso milagre. Porque se a nossa fé é pequenininha, nós também... O nosso milagre provavelmente é pequeno, porque nós não temos essa fé tão grande para ter um milagre grande. Então Deus quer que nós rompemos essas dúvidas, esses preconceitos, esse orgulho, essas religiões, para que nós chegamos mais perto dele, para que nós recebemos os milagres que Deus tem para nós. Então nesse momento estarei orando e intercedendo para todos, que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas nesta noite. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento, meu Pai querido, meu Pai amado, eu me coloco, Deus, na Tua presença nessa hora, meu Pai, e peço a Ti, meu Pai querido, meu Pai amado, meu Pai maravilhoso, Deus, que nós possamos ter a fé que esse centurião teve, meu Pai, que ele disse que só bastava Jesus dizer uma palavra que o seu servo seria curado, meu Pai. Oh, Deus da glória, oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo, Deus majestoso, Pai. Entra, Pai querido, Pai amado, em cada lar, Senhor. Venha tocando, meu Pai querido, meu Pai amado, nessas vidas, meu Pai. Que essas vidas que precisam, Pai, de um renovo, meu Pai. Venha fazendo um renovo na vida deles, meu Pai. Venha curando, Pai, o seu corpo físico, Pai. Mas cura também a alma, o coração, meu Pai. Porque há tantos feridos, há tantos machucados, meu Pai. E precisa do Senhor, meu Deus. Entra, Senhor, com Tua providência nessas vidas, meu Pai. Que essas vidas venham sentir alegria, venham sentir paz nos seus corações, meu Pai. Que venham sentir o seu corpo sarado, meu Pai. Oh, Deus da glória, oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo, Pai. Visita todas as nossas famílias, meu Pai. Os nossos parentela, meu Pai. Entra em cada lar deles, meu Pai. Também visita os quatro cantos deste mundo, meu Pai. Porque eu sei que há muitas e muitas pessoas, meu Pai. Há muitos e muitos irmãos e irmãs, meu Pai. Que estão, Pai querido, Pai amado, precisando do milagre, Senhor. Mas o Senhor é o dono do milagre, Pai. Então é a Ti que nós devemos socorrer, meu Pai. É a Ti que nós devemos buscar, meu Pai. Trabalha, meu Pai querido, meu Pai amado. Vai ao encontro também dessas pessoas, papai,
que vive nas drogas, nos vícios, e tudo que é tipo de vício mundano, Pai, de que Satanás tem colocado na mente, no coração dessas pessoas, meu Pai. E em nome de Jesus seja queimado e lançado por terra toda essa maldição de Satanás, toda essa armadilha de Satanás seja queimada e lançado por terra, e que eles venham receber, meu Pai, a vitória na vida deles, Pai, que eles venham receber o renovo do Senhor na vida deles, meu Pai, que eles venham receber a paz, a alegria, a felicidade, a união, meu Pai, porque é isso que o Senhor veio, Pai. O Senhor veio para trazer, Pai querido, Pai amado, vida e vida em abundância para os seus filhos, meu Pai. O Senhor também veio trazendo prosperidade para nossas vidas, meu Pai. E é a Ti, meu Pai, que nós socorremos, meu Pai. É a Ti que nós buscamos a Tua presença, Pai. Venha trabalhando nos nossos corações, meu Pai, porque muitas vezes a gente tem dúvidas, Pai. Muitas vezes a gente acaba desacreditando o Senhor, mas o Senhor é Deus para ajudar nós suportar, meu Pai, e crer que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, meu Pai, e é o Senhor que vai trazer coisas lindas e maravilhosas, meu Pai, na vida de cada um, Senhor. Venha trabalhando, Pai, também abrindo porta de emprego, Senhor, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão desempregadas, meu Pai, e que procuram, Senhor, emprego, Pai, e as portas estão fechadas, Pai, mas o Senhor tem poder, papai, para abrir essas portas, porque o Senhor mesmo diz, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Pai, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, meu Pai. Então eu peço a Ti, meu Pai, nesse momento, abre essa porta de emprego, meu Pai, para os Teus filhos, meu Pai. Oh, Deus da glória, oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo, oh Deus majestoso, trabalha, papai querido, papai amado, venha fazendo a obra, Senhor, porque eu sei que tudo é possível, Pai, quando nós cremos na existência do Senhor, tudo é possível quando nós confiamos no Senhor, tudo é possível, meu Pai, quando nós cremos, Pai, e nós cremos nesse Deus sobrenatural, meu Pai, nesse Deus, Pai querido, Pai amado, que ajuda cada um que necessita, que precisa, Pai. Então eu peço nesta noite, meu Pai, que o Senhor entre em cada lar, meu Pai, trazendo a resposta que cada um te pediu, meu Pai, a resposta que cada um está esperando do Senhor, meu Pai, que seja alcançado nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, Senhor Jesus.